Olá, bom dia para vocês, bom sábado. É um prazer muito grande estar aqui. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao convite que eu recebi do Ricardo para estar aqui com vocês essa manhã. Fazia um bom tempo que eu não via o Ricardo, um amigo. E como é bom nós estarmos reunidos no dia do Senhor, né? É impressionante como a nossa família de irmãos em Cristo é imensa em todo esse mundo, né? E eu queria realmente relembrar aqui que a gente não se esqueça de orar, não só pelos nossos irmãos que estão vivendo lá naquela região da Ucrânia, mas orar por todo aquele povo. Que realmente o que a gente tem visto nos noticiários é uma coisa, é fim de mundo. É mais um sinal da volta de Jesus. Que a essa altura da existência da humanidade, uma guerra mostra o quanto o homem involuiu. Que coisa barbárie, né? Pessoas passando por esse sofrimento terrível. E a gente aqui, graças a Deus, com todo o conforto, com paz, e a gente tem que agradecer muito a Deus por isso. Porque, segundo as profecias bíblicas, nós não sabemos quanto tempo vamos viver em paz. Porque o tempo que se aproxima é um tempo de dificuldades e especialmente para os seguidores de Cristo. Especialmente. Nós temos que estar muito preparados pelo que vem pela frente aí. Bom, amigos, só lembrando do convite que foi feito aqui, nós vamos estar juntos aqui também de novo à tarde, às 17 horas, né? Quero dizer que não é uma conversa só para casais. Tem alguém aqui essa manhã que tem algum problema, pelo menos um problema? Mas ninguém? Poxa vida, quanta gente sem problema. Ou sem braço. O assunto é para você e para mim. Teve gente que levantou os dois braços. Nós vamos tratar disso. É o segredo da vida, alguns conselhos bíblicos, obviamente, para nos ajudar a resolver problemas, seja de relacionamento conjugal, seja de relacionamento familiar, seja de relacionamento profissional. Nós vamos trazer aqui algumas, não vou dizer dicas, mas instruções para melhorar. Eu garanto para vocês que muitas dessas instruções, se nós colocarmos em prática, nós podemos resolver muitos dos nossos problemas. Se eu fosse você, eu viria para ouvir, porque fez muito bem para mim e tem feito muito bem para muitas pessoas. Então, vamos nos reunir aqui à tarde para ouvir sobre o segredo da vida. Coisas simples que Deus deixou para nós e que, se a gente fizesse, nós não passaríamos por tantos problemas que nós passamos. Essa manhã eu quero conversar um pouquinho. Tem alguém aqui que conhece algum empresário bem-sucedido? Empresário bem-sucedido? Isso, tem gente que conhece. Empresário bem-sucedido. É muito comum a gente ouvir falar disso, né? O empresário vem, conta, faz palestras, alguns cobram muito caro para explicar como é que ele chegou ao sucesso, quais as dicas que ele dá. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Alguém aqui conhece um cristão bem-sucedido? Cristão bem-sucedido? Olha, eu acho não, tenho certeza, que a gente devia fazer assim, ó. Nós todos deveríamos levantar as mãos e dizer, eu sou um cristão bem-sucedido. Porque cristão bem-sucedido não quer dizer que ele seja bem-sucedido financeiramente. Eu falei cristão bem-sucedido. E é disso que a gente vai conversar essa manhã. Quais são as dicas que Deus nos dá para sermos um cristão bem-sucedido? E aí começa a primeira questão. O que é ser um cristão bem-sucedido? O que é isso? É alguém que está bem de vida financeiramente? Isso é cristão bem-sucedido? Para as muitas religiões aí fora, eles relacionam muito isso. Hein? O evangelho da prosperidade, que não tem nada a ver. Então, o que é ser um cristão bem-sucedido? Eu queria que você refletisse, pensasse um pouquinho. O que é ser? Para que eu possa identificar se eu estou perto de ser, se eu estou longe de ser um cristão bem-sucedido. Cristão bem-sucedido é simples, né? É aquele que está garantindo, pela graça,
um lugar na eternidade. Senão, se eu não estou garantindo o meu lugar pela graça de Cristo lá na vida eterna, eu não sou um cristão bem-sucedido. Posso estar aqui rico, com saúde, mas sou um cristão fracassado. O que eu quero saber é se eu tenho um lugar reservado lá no céu, se o meu nome está inscrito no livro da vida. Isso é ser cristão bem-sucedido. Será que somos, cada um de nós? É isso que eu gostaria de refletir com você essa manhã. Vamos pensar aqui, vamos analisar quais os conceitos que a Bíblia traz para definir se eu sou ou não um cristão bem-sucedido. Provavelmente os versos que eu vou ler aqui você já deve conhecer todos. A questão é a maneira como nós estamos interpretando esses versos. Como é que nós estamos trazendo esses versos para a realidade da nossa vida? Porque eu tenho visto muita gente que conhece o verso, repete o verso, mas interpreta de maneira equivocada, sem entender o que Deus está realmente dizendo. É isso que é importante. De nada adianta se eu conheço o verso de cor e ele na minha vida não tem um efeito prático. De que adianta? Não adianta nada. Conhecimento intelectual da palavra de Deus não vai levar ninguém para o céu. Tem muita gente que tem conhecimento intelectual, sabe tudo. Aí você olha para a vida da pessoa, você não vê nada daquilo. É um conhecimento que fica aqui, ao nível da mente. Vamos começar algumas instruções bíblicas e nós vamos ver o sentido real da instrução para sermos um cristão bem-sucedido. Primeiro, abre lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. Muito conhecido. Acho que todo mundo conhece esse verso aqui. Mas nós vamos analisar se nós entendemos o sentido desse verso aqui. Todos nós conhecemos, eu tenho certeza. E diz assim, isso aqui é a primeira instrução bíblica para um cristão bem-sucedido. Mateus 6,33 diz assim, mas buscai primeiro o quê? O seu reino e a sua justiça. Mas preste atenção no restante. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Conceitos importantes para um cristão bem-sucedido. Temos que aprender a eleger prioridades na nossa vida. O que adianta eu conhecer o verso, saber que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, se eu não sei como fazer isso? Eu tenho que aprender a eleger prioridades. Aliás, eu vejo, todos vocês, a gente tem visto muita gente que não está se dando bem na vida, porque tem uma inversão de prioridades. Eu me lembro bem da história de uma empresa que tinha uma máquina dessas de café, chocolate, que você põe a ficha. E a máquina emperrou, não estava funcionando, chamaram o técnico. Por quê? Qual era o defeito? Explicaram para o técnico, olha, essa máquina está com um problema, porque a gente coloca a ficha, sai o pó do chocolate, depois sai o leite, e por último sai o copo. Qual o problema que a máquina tem? Se o copo sair por último, por onde foi parar o chocolate e o leite? Para o chão. Aí o técnico disse, é fácil, vou resolver. Inverteram a prioridade da máquina, estava com a prioridade invertida. O copo tinha que sair primeiro, e depois o resto. Prioridade invertida. Ele foi lá, mexeu uma chavinha e consertou. Eu olho para pessoas, nitidamente você olha para aquela pessoa, para a vida dela, você olha e fala, meu Deus, prioridades invertidas. Aí a pessoa fica reclamando, está dando tudo errado. Prioridades invertidas, a pessoa coloca em primeiro lugar o que não tem importância, o que é supérfluo, dedica toda a sua atenção para aquilo, vive em função daquilo. E o mais importante vem por último. Para onde vão as bênçãos? Para o chão. Aí vem o verso bíblico e diz de maneira simples, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Quanto tempo a gente vai demorar para entender que isso é prioridade? Começa na nossa vida. Primeira coisa, você acorda, eu acordo. Não vou falar para vocês, vou falar para mim. Eu estou pregando para mim. Acordo. A primeira coisa que eu faço é chegar no meu escritório, abrir os e-mails, começar a trabalhar, responder, ou a primeira coisa que eu faço é fecho os meus olhos e faço a minha oração e peço para Deus abençoar meu dia, me dar sabedoria para as decisões que eu vou tomar, ser um bom advogado para os meus clientes, ser honesto, correto. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para resolver esses processos que eu tenho sobre a minha mesa. Que eu dê a melhor solução. Ou eu primeiro começo a trabalhar, me mato de trabalhar o dia inteiro, quando chego em casa, 11h30 da noite, com sono, deito na cama, falo assim, deixa eu fazer uma oração. Senhor Jesus, para dormir. Isso é vida cristã? Isso é colocar em primeiro lugar o reino de Deus? Pode dar certo o dia de uma pessoa assim? Então veja, quando a gente vai para a prática, a coisa muda. Se é para buscar primeiro, é para buscar primeiro. O resto vem disso. E não é à toa que eu tenho na minha mesa, perto do meu computador, um papelzinho, fica ali. Eu coloco primeiro oração. Se eu tiver o ímpeto de ligar o computador, vai estar escrito assim, ó, primeiro oração, ô cabeçudo. Primeira oração. E isso é uma questão de método, de critério. Você tem que seguir aquilo, ser metódico. Não pode falhar. Hoje não vai dar tempo que eu tenho que fazer isso aí. Depois, aí você vai começar a não fazer nunca. Aquilo tem que ser uma coisa, sabe, repetida. Primeiro a oração. Primeiro a oração. Às vezes eu tenho coisas urgentes. E eu falo, Senhor, me ajuda a me concentrar na oração, porque às vezes a gente tem um problema tão grande para resolver, que você começa a orar e o problema fica ali. E você quer orar e eu falo, Senhor, por favor. E aí eu me acostumei a falar assim, enquanto eu oro e converso com o Senhor, por favor, o Senhor resolve o meu problema. É assim. Então, primeiro Deus, prioridade. E a gente tem que colocar isso como regra. Mas o verso não para aí. Se eu tenho que aprender a eleger prioridades, quem vai me ensinar a dizer o que é prioridade? Porque prioridade para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Mauro, mas a Bíblia diz que é primeiro Deus. Tá bom, mas e aí, como é que você faz isso? A gente está conversando aqui, como é que você coloca Deus em primeiro lugar? Ele tem que estar constante. Quer ver? No meu caso, advogado. Um cliente me pede um conselho para resolver o problema dele, ele sugere uma solução que não é honesta. É muito comum o cliente procurar o advogado para o advogado fazer uma coisa errada para resolver o problema dele. É muito comum isso. Aí, nessa hora, o que eu tenho que ter na minha mente? Primeiro, Deus. Percebe? É o dia inteiro. Primeiro, Deus. Aí eu tenho que dizer, não, isso aqui, se eu fizer, puxa vida, eu vou poder cobrar dele e vou ganhar um bom dinheiro, mas isso aqui é errado. Aí na minha mente, primeiro Deus. Senhor, isso que eu estou me pedindo, eu não vou poder fazer. Primeiro Deus. E assim vai o resto do dia. Decisões que você tem que tomar, conselhos que você tem que dar. A sua mente tem que ser assim, peraí, o que Jesus faria no meu lugar? Primeiro Deus. Entendeu? Não é só oração de manhã. É primeiro Deus em tudo. A cada decisão. Eu tenho que saber o que Jesus faria no meu lugar. E a gente tem, às vezes, decisões complicadas para tomar. Que precisa ter fé. Porque você vai fazer uma coisa que não seria o que mais te convém fazer. Não é o melhor para você. Mas sempre que for o melhor para Deus, será o melhor para nós. Sempre. Segunda coisa, o verso diz assim, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pergunta, que coisas são estas que diz aqui, estas coisas? Que aqui está dizendo para mim, se você buscar primeiro Deus,
Todas estas coisas, o verso não fala assim, todas as coisas, genericamente, não. Todas estas, está definindo, estas coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Não são todas. Percebem como a gente lê o verso, repete e às vezes não mastiga. Que coisas são estas? A gente aprende com o português que quando você vai se referir a algo próximo, você fala esta. Quando é uma coisa longe, você fala essa, se aponta. Essa janela, este microfone. O este traz para próximo, o essa distancia. Esse banco, este microfone. Isso a gente aprende. Então, quando você está redigindo, lembre-se que quando você disser este, você está apontando para alguma coisa ali, clara, ligada ao texto. Essa é mais distante. Aqui o verso fala estas coisas. Que coisas são essas? Ou estas? As que Jesus vinha falando. E o que ele vinha falando para chegar nesse verso? Ele vinha dizendo assim, ó. Qual de vós poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito vós, homens de pequena fé? Porque andais ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí ele diz assim, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele está dizendo assim, me busca primeiro, vem conversar comigo primeiro, e depois a sua preocupação com o salário, com as dívidas, com a comida, com a roupa, com onde morar, com o aluguel, estas coisas vos serão acrescentadas. São coisas fúteis? Não, Jesus não está dizendo que são coisas fúteis. Ele não está dizendo que eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, onde eu vou morar. Ele não está dizendo isso. Senão ele nem mencionaria essas coisas. Ele diz que elas serão acrescentadas, elas são importantes. Mas qual é o problema que eu preciso entender aqui na minha cabeça? Elas são importantes, mas elas não são prioridade. Importantes, mas não são prioridade. O problema é quando você vê uma pessoa colocando estas coisas como prioridade, da sua preocupação, da sua ansiedade, e o reino de Deus fica para depois. Inverteu a máquina. Não vai funcionar. Então, estas coisas, Deus está dizendo que elas são importantes. São importantes, sim. Só que elas serão acrescentadas para quem elege primeiro o reino de Deus. Percebe como o verso, quando ele é analisado corretamente, ele dá um sentido de aplicação na nossa vida. Aí eu paro aqui, senão, que legal, hein? Puxa vida, que mensagem legal. Eu tenho que olhar para a minha vida, eu, Mauro, e dizer assim, peraí, mas como é que tem sido a minha última semana? Eu tive tempo para Deus, eu não tive? O que eu estou colocando como prioridade? O que é prioridade para mim? O que eu tenho dedicado meu tempo, minha ansiedade? O quê? É para a gente fazer uma revisão, pensar. Bom, então eu vou precisar mudar. A partir da semana que vem eu vou começar a dedicar um tempo de qualidade para Deus, porque as outras coisas pelas quais eu vou batalhar, elas serão acrescentadas. Elas virão como bênção. Virão como bênção. Isso muda a nossa maneira de ser. E isso é o primeiro conceito, primeiro conselho para um cristão bem-sucedido. A pessoa que faz isso, ela será uma cristã bem-sucedida. Segundo conselho, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Verso 36. Marcos 8, 36. Aqui é uma pergunta. Ele diz assim: que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma?
Eu já vi muita gente interpretar de maneira equivocada esse verso. E já vi cristão. Porque aqui a pergunta é: o que adianta eu ganhar o mundo se eu perder a vida eterna, perder a salvação? É isso que a pergunta está fazendo. Mas tem gente que interpreta isso assim, ó. Para eu ter a vida eterna, eu preciso abrir mão do mundo. Ou então, para eu ter as coisas do mundo, os prazeres, eu tenho que abrir mão da vida eterna. Então, eu vou escolher se eu quero os prazeres da vida ou se eu quero a vida eterna. Onde é que diz que você tem que escolher isso? Onde está escrito nesse verso? O verso diz: o que adianta você ganhar o mundo e perder a vida eterna? É isso que o verso está dizendo. Mas não está dizendo que eu preciso abrir mão das coisas do mundo para ter a vida eterna. O que acontece? Aqui, eu tenho que entender, volto para o primeiro item. Se eu fizer a escolha das prioridades corretas na minha vida, se eu colocar na ordem correta as coisas, eu vou poder ter as coisas importantes que me serão acrescentadas. Então, eu posso me preocupar em ter um carro bonito, morar numa casa confortável, me vestir bem, e eu não preciso perder a vida eterna. Desde que eu saiba conciliar as duas coisas, sabendo qual das duas é a prioridade. A prioridade é a vida eterna, mas as outras coisas também são importantes para mim. Aí entra o segundo item. O primeiro é a prioridade, o segundo é maturidade espiritual. O que vem a ser maturidade espiritual? Eu saber buscar as coisas que me agradam, que me dão prazer na vida, que me fazem feliz, sem perder a prioridade. É preciso ter maturidade espiritual para fazer isso. A pessoa, quando é imatura espiritualmente, ela faz uma coisa ou outra, ela é radical. Ou ela vai se dedicar só às coisas de Deus e da igreja, abandona o resto, vive de uma maneira totalmente fora. Deus não pede isso. Tem que ter maturidade, equilíbrio. Este equilíbrio, ou a falta dele, é o que faz com que as pessoas que estão aí fora critiquem os evangélicos, chamem de fanáticos, não queiram saber da igreja, porque eles olham para alguns cristãos que são fanáticos. Eles colocam assim: como tudo é só a vida eterna, o resto, o mundo eu abandonei. Quem está aí fora olha e fala: não, isso aí é radical. Cara, quando percebe um cristão equilibrado, que sabe ter as coisas boas da vida, vive numa boa casa, trabalha, é honesto, tem sua vida lá, e demonstra prioridade em Deus, as pessoas admiram. Fala: bom, é possível, o cara não é fanático, aquele cara lá... Ah, ele é cristão, é? Nossa! Parecia uma pessoa comum, normal, porque o cristão é anormal para eles. O que nós temos que mostrar é equilíbrio, maturidade espiritual. 99% das empresas para as quais eu presto serviço sabem que eu sou adventista. No momento certo, da maneira certa, sem fanatismo. Às vezes, sexta-feira, depois do pôr do sol: Mauro, eu preciso que você me dê esse parecer, você pode me mandar esse e-mail amanhã? Não, infelizmente amanhã eu não posso, porque eu sou adventista e no sábado eu tenho um trabalho na minha igreja, eu posso te mandar no sábado à noite ou no domingo. Pronto, ele sabe que eu sou adventista. E às vezes ele fala assim: não, mas eu preciso para amanhã. Infelizmente, para amanhã eu não posso fazer, porque o meu relacionamento com Deus é sério, é uma questão de princípio e eu não violo princípios. E já tive clientes que disseram assim: pô, mas eu preciso do advogado. Falei: bom, você pode escolher se você quer um advogado que viole princípios, porque um dia ele vai violar para você. Ou se você é alguém que não transige em relação a Deus. Não perdi nenhum cliente até hoje por causa do sábado. Nenhum por causa do sábado. Então, no momento certo, de maneira equilibrada, o empresário pode saber sim que eu sou cristão, que eu tenho princípios. No entanto, procuro ser um bom advogado, procuro ser bem-sucedido. É esse equilíbrio, essa maturidade espiritual que mostra para as pessoas que o cristão não rasga nota de dólar. Não é fanático, não é maluco. Ele é feliz, ele vive bem. Por quê? Porque ele tem um Deus que cuida dele. Então, segundo item para ser um cristão bem-sucedido:
Maturidade espiritual. Primeiro, saber eleger prioridade. Segundo, maturidade espiritual, para ser bem-sucedido. Porque isso tem a ver com o seu relacionamento com as pessoas. É através desse relacionamento que as pessoas vão conhecer Jesus. Já pensou nisso? As pessoas vão conhecer Jesus através do seu relacionamento, da sua simpatia, da sua misericórdia. Guarda essa palavra, eu vou falar dela mais para frente. Misericórdia. É assim que as pessoas vão conhecer Jesus. Terceiro conselho bíblico para nós sermos um cristão bem-sucedido, e aqui tem muita gente que tropeça. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. Terceiro conselho ou instrução bíblica para um cristão bem-sucedido. Aqui, olha, muita gente confunde isso aqui. Êxodo 17, verso 6. Êxodo 17, verso 6. Terceira instrução bíblica para o cristão bem-sucedido. Diz assim: eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Falando para Moisés, né? Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. O que isso tem a ver com um cristão bem-sucedido? Eu preciso aprender uma coisa muito importante, mas muito importante para ser bem-sucedido como cristão. Resultado é uma coisa, a aceitação de Deus é outra. Eu posso obter um grande resultado, um resultado extraordinário em alguma coisa que eu faça, mas que não tem aprovação de Deus. Aqui nós temos um exemplo de um resultado extraordinário com a aprovação de Deus. Moisés, você vai lá, você vai ferir a rocha, vai sair água, saiu água, todo mundo ficou maravilhado. O resultado foi extraordinário e tinha a aprovação de Deus. Então, na minha vida, muitas vitórias que eu vou ter, tive com a aprovação de Deus, usando os métodos de Deus, a prioridade de Deus, os princípios divinos. E aí eu obtive um resultado extraordinário. Mas eu posso obter resultados extraordinários e não ter a aprovação de Deus. E o mundo tem exemplos aí para nós todos os dias. Quanta gente aí que está se dando bem, fazendo um monte de coisa errada, se dando bem. Mas tem a aprovação de Deus? Não, mas tem gente que relaciona, tem gente que pensa assim, se ele está fazendo aquilo, se ele leva aquela vida, e ele está bem, está ganhando dinheiro, olha o carrão dele, onde ele mora, então Deus está com ele. É verdade isso? Eu tenho que ter muito cuidado, para obter resultados bons, mas não ter a aprovação de Deus, eu tenho que ter muito cuidado. Porque se o resultado é bom e não tem a aprovação de Deus, foi aprovado pelo outro. O outro também traz muitas vantagens. Tem gente que faz aí pactos. Agora tem aí coisas terríveis como satanismo e tal, que fazem pacto. Tem muitos artistas que fazem isso. Cultos satânicos, ficam milionários, famosos, tal. Tem aprovação de Deus? Não. Então eu tenho que saber separar. Resultado positivo é uma coisa, aprovação de Deus é outra. Aí depois, numa segunda oportunidade, o que Moisés fez? Lá na rocha. Bateu com força. Saiu água. Saiu água, sim ou não? Saiu. O resultado foi bom? Extraordinário. De novo. Deus aprovou? Não. Na segunda vez, não. Percebe? Resultado extraordinário, sem aprovação de Deus. Então, para eu ser um cristão bem-sucedido, eu tenho que procurar resultados extraordinários com a aprovação de Deus. Isso implica que eu, profissionalmente, tenho que ser honesto, correto. Siga princípios para ter a aprovação de Deus. Porque só o resultado positivo não quer dizer nada. Engraçado que eu já ouvi assim. Mauro, a gente já me aconteceu de conversar com uma pessoa que estava frequentando a nossa classe bíblica e sumiu. A gente foi atrás, um mês ou dois depois,
e eu soube que ele estava frequentando uma outra denominação evangélica. E aí liguei, conversei com ele, ele falou, não, Mauro, eu preferi aquela outra igreja, porque lá, rapaz, é impressionante. Depois que eu fui na sua igreja, estava tudo dando errado para mim. Depois que eu fui lá, cara, está tudo dando certo, estou ganhando dinheiro. Pô, então ele relacionou que o resultado positivo, mas as coisas que ele fazia lá tinham aprovação de Deus. Então ele relacionou, se lá eu estou recebendo cura, bênção, lá é de Deus. Onde que a Bíblia diz isso? Pelo contrário, a Bíblia diz lá em Apocalipse 16, espíritos e demônios também fazem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, terceira regra, cristão bem-sucedido, resultado positivo com a aprovação de Deus. Eu preciso sempre verificar se o que está acontecendo na minha vida tem aprovação de Deus ou não. Porque se não tem de Deus e o resultado é positivo, vem do outro lado. Cuidado. Cuidado. Outro conselho. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou falar com cuidado para não ser mal interpretado. Eu aprendi na minha vida uma coisa importante que funciona. A Bíblia me ensinou que eu tenho que amar todo mundo, sim ou não? Eu tenho que amar a todos. Amar ao próximo, como Jesus nos amou. Amar a todos implica em amar preto, branco, rico, pobre, homossexual, heterossexual, todos. Eu tenho que amar a todos. Amar a todos. Mas eu aprendi a segunda coisa, amar a todos, mas gostar de alguns. Aqui é que eu peço para vocês prestarem atenção para não ser mal interpretado. Eu tenho que amar a todos, mas eu não sou obrigado a gostar de todos. Porque gostar vem de gosto. Gosto. Então, eu amo as pessoas, mas tem pessoas que eu não gosto. Por quê? Porque o comportamento daquela pessoa não me agrada. Então, eu não gosto. Eu amo aquela pessoa como um cristão, mas eu não quero aquela pessoa, por exemplo, dentro da minha casa. Porque ela tem um comportamento que eu não gosto. E eu tenho que saber disso, que eu posso amar, mas não preciso gostar de todo mundo. Porque gostar é gosto. Terceira coisa, não descartar ninguém. Então, olha só, amar a todos, gostar de alguns, mas não descartar ninguém. Ou seja, aquela pessoa que você não gosta, não descarte. Não humilhe, não ignore. Não descarte. Quando eu não tinha maturidade espiritual, eu descartava pessoas na minha vida. Some, sai daqui, não quer saber. Tá? Descartava. Isso aí não é bíblico. Eu não posso descartar pessoas. Eu tenho que amar a todas. O cristianismo não é um Big Brother, né? Que você não gosta de alguém, manda para o paredão e manda embora. Põe no paredão da sua vida e manda embora. O cristianismo não é isso. Então não posso descartar ninguém. E a quarta coisa, reposicionar as pessoas de acordo com a resposta. Vou explicar. Isso é um segredo da vida cristã. É uma das coisas que eu devia falar à tarde. Amo a todas as pessoas. Então eu tenho que ter um relacionamento de amizade, de misericórdia com aqueles que me ferem. Não gosto de todos. Mauro, aquela pessoa lá, papapá, não, deixa ela lá na casa dela, não quero ela aqui na minha. Por quê? Porque eu não aprovo o que ela faz, o que ela diz, o comportamento, como ela se veste, não aprovo, eu não quero aqui na minha casa aquela pessoa. Mas por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto daquela pessoa. Você ama? Amo. É um ser humano, mas não gosto, não quero aqui, não quero que conviva da minha intimidade. Porque tem hábitos, eu não aprovo. Saber diferenciar. Depois, não descarto a pessoa. Precisou de mim? Eu tenho condições de ajudar? Eu tenho o dever de ajudar. Isso é não descartar. Aquela pessoa tem um comportamento que eu não gosto. Sofreu um acidente, eu estou passando de carro, vejo aquela pessoa foi atropelada. Eu posso parar, colocar no meu carro e levar para o hospital? Eu tenho que fazer isso, eu sou cristão, não posso descartar essa pessoa. Entendeu? Não gosto dela, mas tem amor cristão. E por último, reposicionar de acordo com a resposta. Então a pessoa era meu amigo, frequentava a minha casa, participava da intimidade da minha família, tudo. De repente começou com os comportamentos que eu desaprovo.
fazer fofoca, leva e traz, criar intriga entre amigos, começa a falar mal de um para você, joga um contra o outro. Eu falei, esse comportamento não me agrada, porque essa pessoa está dentro da intimidade do meu lar e fica levando coisas da minha casa para a casa do outro. Vou cortar essa amizade, vou afastar. Passados alguns anos, a pessoa volta a ter um comportamento normal, passou a entender que estava errado, se arrependeu, reposiciono, trago ela de volta para a minha vida. Reposicionei. A gente tem que saber fazer isso com as pessoas. Está tendo um comportamento que você não aprova, se afaste. Depois, voltou a ser uma pessoa que você pode conviver, traz de volta. São regras simples, gente, da vida. E aí você vai se dar, todas as pessoas vão entender que você é um cristão misericordioso, que sabe colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, essa é a quarta regra, é você saber diferenciar caridade de misericórdia. Qual é a diferença? Qual a diferença de caridade e misericórdia? É isso aí. Ela já ouviu alguma palestra minha? É isso aí, Claudice, está certo. Caridade. Guarda isso, gente. Isso aqui é um negócio. Caridade é o bem que você faz a quem necessita e merece. Caridade. Então você, uma pessoa ali, um amigo seu, ficou desempregado, está precisando de cesta básica, ele é uma boa pessoa, você gosta da família dele, então você fornece ali para ele alimentos, ajuda financeira, isso chama-se caridade. Alguém que necessita e merece a sua ajuda. Misericórdia não. Misericórdia é o bem que você faz a quem necessita, mas não merece. Não merece. Jesus praticou misericórdia ou caridade conosco? E o que eu pratico com a minha esposa, com o meu filho, com o meu funcionário? Caridade ou misericórdia? Pode falar. Caridade ou misericórdia? O que eu pratico com a minha esposa? Caridade ou misericórdia? A gente está rindo, mas vocês percebem na vida da gente no dia a dia? O que eu pratico dentro do meu lar, com a minha família? É caridade ou misericórdia? Na hora que eu tenho um conflito no meu casamento, eu pratico caridade ou misericórdia? Muitos casamentos acabam porque o cristão só sabe fazer caridade. Ele devolve para a esposa o que ela merece, o que ele acha que ele gosta e ela gosta, enquanto estão fazendo o que um e o outro gostam, o casamento vai bem, caridade. O dia que ela começar a agir de uma maneira que ele não gosta, desagrada, seja na área financeira, não sei o quê, separação. Amigo, isso é caridade, isso não é misericórdia. O problema é que o céu é para quem pratica misericórdia, não é para quem pratica caridade. Sabe por quê? Porque caridade não precisa ser cristão, o ateu pratica. Fazer o bem a quem merece, isso aí. O que Jesus falou? O que aproveita você amar os seus amigos? Ele falou, quero ver se você amar seus inimigos. Jesus falou entre caridade e misericórdia. E aí fica uma pergunta para o nosso travesseiro. Isso é para levar para cá. Não adianta você olhar para o lado. Está vendo? Você pratica caridade comigo. Isso é para o travesseiro. Quem tenho sido eu como cristão? Eu tenho praticado misericórdia ou caridade a começar pela minha casa? Isso é sério, hein, gente? A começar pela minha casa. Eu sou uma pessoa misericordiosa ou caridosa? Eu quero deixar o silêncio assim. Isso aqui é coisa séria. Isso é questão de salvação. Eu guardo todos os mandamentos de Deus. Alguma coisa errada? Não, está certo. Mas você é misericordioso? Ou você guarda os mandamentos e é caridoso? Como é que fica?
Para ser cristão vitorioso, tem que saber eleger prioridade, maturidade espiritual, saber colocar as pessoas com amor, gostar, não descartar, reposicionar. E tem que ser misericordioso. Anotou aí? Está anotando? Regras para cristão vitorioso. Misericórdia. A gente tem que saber praticar misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente pratica caridade com os outros, mas nós queremos misericórdia. A começar com Deus, né? Se Deus não tivesse misericórdia por nós, como seria? Como é que eu posso pedir misericórdia para Deus e só dar caridade para os próximos? Como é que funciona isso? Isso é coisa séria. Vamos começar a encerrar? Hebreus 12, 14. Mais um conselho bíblico. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que é preciso para ver a Deus? O que é preciso? O que diz aí? Santificação. Paz com todos e santificação. Paz com todos é uma coisa muito importante. Porque nós temos que, no ambiente onde nós estamos, nós temos que ser os promovedores da paz. Quando eu falei aqui, e às vezes a gente reposiciona amizades, se distancia de algumas pessoas, porque tem pessoas que quando entram na nossa vida, na nossa amizade, na nossa convivência, ao invés de trazer paz, trazem confusão, briga, fofoca, intriga. Nós temos que ser pacificadores. Tem duas pessoas que não se entendem no seu rol de amizade, intervenha, faça os dois se entenderem, aproxime, aconselha, e não fica assim, não, você está certo, que ele lá realmente fez coisa errada com você. Você realmente... Isso é ser pacificador? Isso é fomentar a briga. Isso é aumentar a inimizade. A nossa função é chegar, perdoa ele não sabia o que estava fazendo, foi sem querer, aí vai para o outro lá, vocês são amigos, poxa, para com isso, vai lá, vem cá você, vem cá, vamos promover aqui uma pizza e vamos, para com isso, eu quero ver um abraçar o outro aí, acabou. Nós temos que ser pacificadores. Foi para isso que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E santificação. Santificação é uma coisa fundamental, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha a importância da santificação. A justificação, ela é um processo de segundos. Estou aqui numa palestra, está falando de Jesus, alguém fez um apelo, tocou meu coração, você aceita Jesus? Naquela hora, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Estou justificado pela fé. Estou salvo. Naquele momento, aquela pessoa está salva, ela tem que fazer alguma coisa para perder a sua salvação. E essa coisa é se afastar de Jesus, né? Porque não é pelas obras. Santificação não. Santificação é um processo de uma vida, demora uma vida inteira. Nós estamos em processo de santificação. Eu me lembro quando eu me converti e eu coloquei a minha esposa para trabalhar comigo no escritório. E lá no escritório eu tinha uma vida, antes de me converter, muito irregular. Eu vou falar um pouco disso hoje à tarde. Me converti aos 40 anos, eu tenho 66, faz 26 anos. Eu tenho 66. Poxa, ninguém fez... 66. Parece 65, com uma cinturinha de 65. Faz 26 anos que eu sou adventista. E eu tinha uma vida muito irregular. Se alguém quiser saber um pouco, vem aqui à tarde. Para vocês saberem o que Deus fez para eu parar aqui, onde eu estou. Isso aqui é um milagre, não tem explicação. Eu aqui com esse microfone é um milagre. Eu tinha tudo para não estar aqui. Eu tinha uma vida irregular e eu me lembro uma vez no escritório, o Margarete trabalhando comigo, a gente já frequentando a igreja. E um dia, num assunto profissional, eu falei mais alto com ela, não, porque eu mandei você fazer assim, você não fez. E lá uma funcionária cochichou com a outra, depois me falaram, ela falou assim, tá vendo? Depois isso que é cristão, gritou com ela. Você fazia 500 coisas erradas por dia. Aí você agora faz 10, grita. A pessoa acha que você não é cristão.
Você não está em processo de santificação? Você fazia 500, agora faz 10, é visível a sua transformação. E aí você tem que fazer 9, 8, 7, e melhorando a cada dia, ficando mais parecido com Jesus. E é gozado isso, né? A gente se batiza, entra para a igreja, alguém fala assim, mas está vendo lá, ó, gritou. Você está em franco processo de santificação, mudando o comportamento. Está diferente, mas você está em santificação. Esse é um processo que tem que ser visível. Daí me preocupar quando alguém se transforma, se torna cristão, se batiza, aí o pastor vai visitar, o ancião, chega lá, você vai falar na portaria do prédio, visitar fulano. Quem é o fulano? É um fulano que é assim, assado. Ah, o chato. É assim que as pessoas o veem? Aí você pergunta no trabalho dele, ele se batizou. Batizou? Ah, você não percebeu que ele está diferente? Não. Que conversão é essa que ninguém notou? Explica para mim, que conversão é essa que ninguém notou? Seu vizinho não notou, sua família, ninguém percebeu que mudou nada na sua vida. Que raio de conversão é essa? Se a mesma pessoa faz tudo igual, do mesmo jeito, só se batizou. Santificação, sem santificação, ninguém verá a Deus, diz a Bíblia. Então, é preciso que você, na sua convivência, se alguém quiser saber se o Mauro é convertido, aqui ninguém vai saber. Ah, está lá na frente pregando, anda de terno, e daí? Tem que perguntar para a minha mulher se eu sou convertido, tem que perguntar para o meu filho, para o meu funcionário, eles é que vão dizer se eu sou convertido ou não. Aqui na igreja é fácil enganar. É fácil enganar. Pergunta para quem vive comigo há 42 anos, se eu mudei. Pergunta para os meus filhos. Aí você vai saber se você está em processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esse é o 5º conselho para ser um cristão bem-sucedido. E eu vou encerrar, tem mais aqui, mas eu vou encerrar aqui com Lucas capítulo 18. Vou encerrar pelo horário. Lucas 18. Mais um conselho para eu saber se eu sou um cristão bem-sucedido. Percebe que essas instruções bíblicas não foram minhas, hein? Eu não vim aqui dar instrução para ninguém, nem tenho condição de fazer isso. Esses conselhos são bíblicos, para eu ser um cristão bem-sucedido. Não é conselho do Mauro, não tenho condição. Aqui, aquele episódio de Jesus com o jovem rico, mas olha que coisa interessante, que a relação do episódio do jovem rico com o ladrão na cruz. Não sei se vocês já perceberam a conexão que há entre as duas coisas. E é uma conexão fundamental entre o jovem rico e o ladrão na cruz. Lucas 18, verso 19, diz assim: respondeu-lhe Jesus, conversando com o jovem rico, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tenha medo quando você encontrar alguém que diga assim, eu sou bom, não faço mal a ninguém. Sai de perto dessa pessoa que fala, eu sou bom, não faço mal a ninguém. Sabe por quê? Ele não tem nem noção da própria natureza dele, de pecador. O conceito de bondade dele é um conceito distorcido. Então, quando alguém disser, sou bom, não faço mal a ninguém, sai de perto. Sabe o que Paulo falou? Eu dos pecadores sou o principal. Paulo. Ele tinha noção da sua natureza, de quem ele era. Agora, quando a pessoa fala assim, mas eu sou bom, não tem nem noção de nada. É um sem noção. É um sem noção. Aí o jovem chamou Jesus de bom, e Jesus falou assim, por que você me chama bom? Não há sequer um que seja bom. Lá em Romanos ele falou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Só um há que é bom. E o jovem não gostou de ouvir isso. Ele falou, mas o que eu preciso fazer para me salvar? Guardo os mandamentos. Ah, mas isso eu faço desde criança, porque eu sou bom.
E quando Jesus começou a mostrar, então vende tudo que você tem e vem me seguir, ele não gostou, ele ficou chateado, ficou irritado, foi embora. Por quê? Ele não gostou de ouvir que ele não era bom. Agora vamos lá para o ladrão na cruz. Lucas, você está em Lucas? Avança lá para Lucas 23. Lucas 23, verso 41. Não. Verso... o 41 mesmo. Olha o que o ladrão que está na cruz respondeu, e alguns dizem que esse aqui é o bom ladrão. Você já conheceu algum bom ladrão? Eu não conheço bom ladrão. Bom ladrão quem é? Aquele que rouba o seu carro e dá uma carona para você até a sua casa? Não conheço bom ladrão. Mas aqui a tradição chama ele de bom ladrão. Aí o que ele disse aqui? Ele se refere ao outro, ele olha para o outro e diz assim, nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas nenhum mal fez. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui? As pessoas acham que esse ladrão se salvou, Jesus garantiu que ele estará na eternidade, acham que é porque ele ficou um bom ladrão. Errado. Ele diz, nós estamos aqui pelo que os nossos feitos mereciam. Eu sou mau e você é mau, olhou para o outro. Mas este aqui, olhando para Jesus, nenhum mal fez. Ele não se salvou porque ele ficou bom de uma hora para outra. Não, isso é bobagem. Ele se salvou porque ele descobriu que ele era mau e precisava de um Salvador. Ele descobriu que ele era mau. Estou aqui pelos meus malfeitos. Eu estou aqui colhendo o que eu plantei. As decisões erradas que eu tomei na minha vida me trouxeram até essa cruz. E eu tenho que assumir a responsabilidade. Deus não tem nenhuma culpa, porque tem gente que, estou aqui passando por isso, Deus é culpado. Não, ele entendeu, eu sou culpado. Você olhou para o outro e falou, é culpado. Mas este aqui nenhum mal fez, ele é o único bom aqui. Descobriu que Jesus, ele precisava de um Salvador, ele precisava mudar de vida. Foi isso que deu a ele salvação e vai dar para mim e para você. É descobrir o que eu preciso para ser um cristão bem-sucedido, fazer essas coisas e descobrir o principal. Não tenho nada de bom. A gente, quando se converte, não fica bom. A gente sabe o que a gente fica? Um ruinzinho controlado. A gente fica um ruinzinho. Olha para quem está do seu lado, assim, olha e fala assim, agora é sua vez, tá? Olha para quem está do seu lado. Você é um ruinzinho controlado, fala. Você é um ruinzinho controlado. É isso aí. Nós somos ruinzinhos controlados. Quem nos controla é Jesus. Quando eu vou para casa sabendo que eu sou um ruinzinho controlado, eu descubro que eu preciso dele para continuar me controlando. Que eu não sou bom, e se eu largar da mão de Jesus, eu não vou para o céu. Eu sou um ruinzinho controlado. É o máximo que eu consigo ser como cristão. Um ruinzinho controlado. Para ser um bom cristão, eu preciso saber disso, um cristão bem-sucedido. Porque o que Jesus respondeu para Paulo quando ele disse que tinha orado 3 vezes por um espinho na carne? O que Jesus falou? A minha graça te basta. Então, eu preciso saber o seguinte, eu sou um ruinzinho controlado. Senhor, mas eu quero ficar bom agora. Não, Mauro, sem pecado, só na glorificação. Mas a minha graça te basta. Continua andando comigo, porque o que vai te levar para o céu não é o que você faz de bom. O que vai te tirar do céu não é o que você faz de mal. O que vai te levar para o céu ou te tirar do céu é a sua reação diante da cruz. Se você me aceita como Salvador ou não. Se você anda comigo ou não. Se eu sou prioridade na sua vida ou não. Se você é misericordioso ou não. Simples assim para a gente ser um cristão vitorioso, bem-sucedido. Andar com Jesus. Resume tudo.
andar com Jesus. Tem você andado com Jesus? Tenho eu andado com Jesus? A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele estará. Jesus está aqui agora. Não dá arrepio em você imaginar que Ele está aqui? Pensa bem. Pensa que Ele está sentado aí do seu lado. Imagina isso, realiza isso, Jesus aqui. Quando Jesus, a gente realiza Ele do nosso lado, dá para pecar? Fazer coisa errada? Jesus aqui. Aí alguém me dá uma fechada no carro, eu consigo fazer um sinal feio? Jesus aqui sentado na carona? Então se a gente andasse com Ele, a gente pecaria muito menos, porque na frente dele a gente não consegue pecar. Sabe o que a gente tem que fazer? Jesus, dá para você ir ali tomar um copo d'água, que eu estou com uma vontade de pecar aqui, mas na sua frente eu não consigo. Realiza que Ele está do seu lado, vê como a sua vida vai mudar. Pensa, a cada minuto Jesus está aqui, te olhando. Você vai deixar de falar um monte de bobagem que você fala, e eu também. Nós vamos deixar de reagir, de ser irritados. Vamos ser mais misericordiosos. Por quê? Misericordiosos. Porque Ele está aqui, do lado. E na frente de Jesus eu quero fazer coisa bonita. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a mensagem dEle, esta manhã, sirva para nos tornar cristãos bem-sucedidos, vitoriosos. Se alguém perguntar o que você veio fazer essa manhã, você fala assim: eu fui lá numa igreja que também é um cartório, que tem um aqui pertinho. Eu fui lá. O que você foi fazer lá no cartório da igreja? Eu fui inscrever meu nome no livro da vida. É isso que você veio fazer essa manhã. Assinou direitinho lá? Pôs o nome lá? Detalhe, você só pode pôr o seu, tá? Não adianta você botar da sua família. Você só pode colocar o seu. Mas você pode ajudar a sua família a ir lá no cartório e colocar o nome também. Isso você pode fazer. Que Deus abençoe vocês. E nós temos um encontro hoje às 17 horas para continuar falando desse Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecemos, Senhor, primeiro pela Tua misericórdia para conosco. O Teu amor nos salvou. A Tua graça, Teu Filho, Jesus Cristo. E é a Ele que nós devemos buscar diariamente antes de qualquer outra coisa. É o nosso relacionamento diário com Ele que pode nos tornar mais parecidos com Ele e pode nos garantir a eternidade. Faça, Senhor, com que a preguiça, o desânimo não atrapalhe a nossa fé e o nosso relacionamento contigo. Faça com que a cada dia, Senhor, por obra do Teu Espírito, tenhamos ânimo para orar, para colocá-lo em primeiro lugar, para sabermos escolher as prioridades corretas para a nossa vida, para sermos mais misericordiosos com o próximo, para entendermos que não somos bons, estamos em processo de transformação, mas ainda não somos bons e necessitamos muito do Senhor. E é essa consciência da nossa natureza pecaminosa que nos torna dependentes do Senhor e que nos faz buscá-lo a todo momento para não perdermos a nossa salvação. Faça com que cada pessoa que veio aqui esta manhã, Senhor, fixe na mente os Teus conselhos, as Tuas instruções, para que possamos juntos um dia contemplarmos a Tua face, possamos estar juntos com o Senhor. É a nossa oração, no sagrado nome de Jesus. Amém.